a academia pelo carinhoso convite na pessoa do nosso presidente, Teresis Veiter, cumprimentar meus colegas painelistas, professor de todos nós, Paulo Feus, Felipe, Fernando, prazer estar falando com vocês aqui. E o tema de apostas, a gente pode levar essa discussão aqui para vários lados, né? Eu estava pensando da forma que eu ia começar minha fala, e eu decidi falar sobre temas atuais, que está sendo discutido atualmente. Esse aqui eu acho que é o terceiro ou quarto Jurisport que eu falo sobre o tema, e em cada um eu falo coisas diferentes, tento falar coisas diferentes, porque a cada vez que eu venho aqui tem mais assuntos a serem tratados, e eu não gosto de ser repetitivo também. Mas, Paulo, eu converso com muita gente da indústria, do setor de apostas, e desde que a gente, como você bem colocou, o breve histórico que a gente teve em relação à lei de 2018, à lei de 2023, as séries de portarias do Ministério da Fazenda para regulamentar o mercado só começou a ser efetivamente regulamentado no dia 1º de janeiro desse ano. E desde então eu converso com vários operadores, pessoas de mercado, e pergunto quais que têm sido os maiores desafios desses operadores no mercado para virar a chavinha do mercado não regulamentado para o mercado regulamentado. E todos eles têm a mesma resposta, que é a dificuldade que está sendo para o regulador combater o mercado ilegal. E eu lembro que 2 anos atrás, no Jurisport 2023, eu participei, e minha fala foi muito no sentido de, naquela época, a gente tinha acabado de publicar uma medida provisória, que eventualmente caducou. Isso foi antes da Lei 14.790 de 2023, de dezembro de 2023. Mas naquela medida provisória já eram estabelecidos ali quais eram os mecanismos a serem utilizados pelo regulador para travar operações ilegais no Brasil. E eram 3 principais: o bloqueio de sites, a proibição de instituições financeiras, instituições de pagamento, de prestarem serviços de pagamento para operadores não licenciados pela SPA, e a proibição de publicidade por quem não obtivesse uma licença também do Ministério da Fazenda. E eu falei que, na teoria, aquilo ali é o ideal para ser aplicado. Mas eu queria ver se na prática o regulador ia conseguir aplicar. Porque a grande questão é botar na prática. E até agora, pelo menos, o regulador não conseguiu botar tudo em prática para travar o mercado legal. Por diversos motivos que a gente pode até tratar aqui em outro momento. Mas o combate ao mercado legal é algo muito relevante. E sempre que eu palestro, ou dou uma entrevista, ou gravo algum vídeo, ou dou alguma aula, eu sempre tento colocar para as pessoas que não são do mercado, contextualizar a questão das apostas, porque eu vejo que muita gente não entende que o setor de apostas é subdividido em 2, que a gente chama de separar o joio do trigo, que são os operadores licenciados, legalizados, de operações ilegais que exploram o mercado brasileiro via apostas online, sem seguir as regras, sem pagar imposto, sem seguir as regras e sem qualquer escrúpulo em relação à publicidade que eles fazem. E é sempre bom a gente pontuar isso, porque se a gente não pontuar, as pessoas tendem a colocar todo mundo no mesmo balaio e acaba prejudicando o setor de maneira geral. Então, por diversas vezes, e a gente assiste várias coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, a audiência pública no STF, consultas públicas do Ministério da Fazenda, 3 CPIs que já aconteceram relativas ao setor de apostas, e a gente ainda vê que existe um desconhecimento sobre isso. Inclusive, na audiência pública que o Dr. Paulo acabou de citar, o ministro Fux não estava ciente das diversas portarias regulamentadoras do Ministério da Fazenda. Então, se o ministro não estava ciente, imagina o público em geral, que ali já estão dispostas uma série de regras a serem observadas pelos operadores licenciados no Brasil. Então, ainda existe muito desconhecimento. E eu acho que o setor de apostas tem que fazer uma meia-culpa também de não investir muito em educação, em relações públicas, para mostrar exatamente que existem operadores sérios que querem seguir as regras, que pagaram 30 milhões de outorga, têm uma reserva financeira de 5 milhões, geram empregos, pagam impostos, pagam taxas e seguem as regras efetivas do Ministério da Fazenda. Enquanto, sim, existem operadores ilegais que continuam explorando o mercado brasileiro. Então, eu sempre faço um exercício para as pessoas que normalmente não são do setor exatamente. Vocês sabem quantos sites de apostas a gente tem hoje regulamentado no Brasil? São por volta de 175, 180. Sabe quantos estavam até há pouco tempo, ou talvez até hoje, explorando o mercado brasileiro até 31 de dezembro de 2024? Mais de 11 mil sites. Então, são muitos sites ilegais. Muitos sites que abordam pessoas para fazer publicidade, influenciadores, divulgar a marca deles, oferecendo valores absurdos, vendendo a aposta como se fosse uma forma de investimento, que não é. Isso é sempre bom a gente frisar aqui, que a aposta é para ser vista como entretenimento e não como um investimento. Não é uma forma de você ter uma renda, não é uma forma de sustento, é uma forma de você se entreter. E eu costumo dizer que se a gente conseguisse educar a população brasileira toda de que a aposta é um entretenimento e não um investimento, grande parte dos problemas que a gente vê hoje estariam muito mitigados. E isso é uma meia-culpa também do setor de apostas, que não fez o nosso papel de educar da melhor maneira possível em relação ao que é uma aposta. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente vê eventos como a CPI das bets,
que recentemente, que popularizou por conta da Virgínia, a gente vê um acontecimento ocorrendo que acho que é muito prejudicial ao mercado, que é não separar exatamente operações legais das ilegais e muita gente ainda pintar e projetar atividades como se ainda estivesse na criminalidade e pintando a atividade como sendo um inimigo. E eu costumo dizer que todos nós que estamos na indústria e também na indústria de futebol e na população em geral, a gente quer a mesma coisa, só que os meios talvez sejam um pouco diferentes. Acho que, como está no STF também, ação direta de constitucionalidade para a Lei 14.790, para declarar inconstitucional de novo e voltar à época que a gente tinha antes de criminalização da atividade, penso que a gente tendo essa postura de criminalizar não vai surtir nenhum tipo de efeito prático. E por mais que dê a entender que a gente colocando isso, voltar à ilegalidade vai resolver alguma coisa, não vai. Se a gente estivesse falando aqui de regulamentação de cassino físico, por exemplo, seria muito mais fácil você regulamentar e falar, ó, tá proibido o cassino, vou passar uma faixa amarela na frente do estabelecimento e não pode mais apostar aqui nesse cassino. É mais fácil. Mas quando a gente fala de setor online, fica um pouco mais complicado você regulamentar. E você proibir certas atitudes, certos atos, colocar maiores restrições na atividade, você acaba beneficiando as operações ilegais. Porque você fortalece a concorrência. Então, lembra das 3 medidas que eu falei anteriormente? De bloqueio de website, de travar provedores de pagamento e travar a publicidade? Se a gente aumenta as restrições de publicidade, fica também mais difícil a gente combater o mercado ilegal de apostas. E é isso que a gente tenta trazer quando a gente começa a ver discussões no Senado, por exemplo, que recentemente restringiu mais a publicidade. Foi aprovado um projeto de lei no Senado que restringiu mais a publicidade de apostas e agora vai para a Câmara para votação. E é muito difícil, Paulo, a gente que trabalha no setor, nosso escritório tem alguns clientes do setor de apostas, muitos deles investidores estrangeiros, empresas estrangeiras. É muito difícil a gente explicar para eles, sentar com eles e falar, ó, em uma semana houve um aumento de IOF e houve uma restrição da publicidade. Então você que pagou 30 milhões e mais 5 milhões e mais contratou uma série de pessoas aqui no Brasil, está pagando os impostos mensalmente e está gerando empregos diretos e indiretos, está investindo bastante em publicidade, talvez tenha que mudar um pouco a rota de estratégia. Então é muito difícil falar em segurança jurídica no Brasil, principalmente quando a gente vê esses movimentos nesse sentido. Mas o que a gente tenta trazer é que, sem a regulamentação, a gente não vai conseguir combater o mercado ilegal. Sem uma regulamentação efetiva, e o que eu sempre falo é observando as melhores práticas internacionais. A vantagem do Brasil de ser um dos últimos países do mundo a regulamentar essa atividade econômica e do entretenimento, que é as apostas, é que a gente pode olhar para todos os outros e falar, você acertou nisso aqui, você errou nisso aqui. E absorver as melhores práticas internacionais. Então, quando a gente vê um movimento de restrição excessiva de publicidade, é só você ver outros países que regulamentaram, tem uma regulamentação mais madura. Então, eu dou o exemplo da Itália, por exemplo. A Itália, em 2018, soltou o decreto Dignità, que, a partir de 2019, ia proibir totalmente a publicidade de apostas. E agora, recentemente, em abril de 2025, o ministro do Esporte e da Juventude da Itália deu uma declaração pública falando que o decreto falhou nos seus objetivos. Os objetivos do decreto eram reduzir a ludopatia, reduzir o endividamento da população e reduzir o jogo problemático. E nada disso foi reduzido. E pior, eles deram mais força ao mercado ilegal, reduziu a arrecadação fiscal com a atividade e aumentou e dificultou os apostadores da Itália de diferenciarem quais são os operadores legalizados dos ilegais. E agora eles estão falando em flexibilizar essas regras, inclusive para permitir que os clubes voltem a ter patrocínio de apostas. No Reino Unido, o Reino Unido restringiu alguns aspectos da publicidade de apostas. Não é proibido, mas tem algumas restrições. Com o objetivo também de redução de ludopatia, redução de endividamento e redução de jogo problemático. Só que se você analisar todos os estudos que foram divulgados nos últimos tempos, e eu passei o final de semana estudando os estudos do Reino Unido especificamente, não existe evidência conclusiva de que há uma correlação entre redução de publicidade de apostas e a redução de ludopatia. Os dados do Reino Unido se mantêm estáveis, mesmo com uma restrição maior em relação à publicidade. Então, o que eu tento trazer aqui é, se a gente vai regulamentar essa atividade, vamos nos basear eventuais restrições em estudos empíricos, dados e estatísticas de outros países, para a gente tomar uma decisão certeira. Porque, às vezes, a gente, tomando certas decisões que acham que vão melhorar o mercado, acabam que, no longo prazo, vai piorar. E essa, eu acho que é a minha contribuição para dar o kick-off aí na nossa conversa. Obrigado.